Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Querido professor, querida professora, nesta lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Veja que, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Paulo afirma que cumpre seu ministério com fidelidade, levando o evangelho da nova aliança de Jesus Cristo, e diz que não desfalecemos, usando, irmãos, um forte termo grego que se refere a uma pessoa entregar-se a uma rendição covarde. Não foi essa a maneira como Paulo respondeu aos contínuos ataques enfrentados por ele. Uma vez que Deus o tinha chamado para proclamar o Evangelho, Paulo não podia abandonar este chamado. Ao contrário, ele confiou em Deus para fortalecê-lo. Muito bem, meus queridos irmãos, você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Terceiro trimestre de 2023, estamos estudando este tema, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, CPAD, Revista dos Adultos, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, Escola Bíblica Dominical, e hoje estudaremos a lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Texto áureo diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Queridos irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1, até o versículo de número 12. Queridos irmãos, na apresentação da lição nós temos os objetivos. São 3 os objetivos. Lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Segundo objetivo, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. Terceiro objetivo, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e nós vamos estudar todos eles. No primeiro ponto, vamos estudar convicção espiritual, pelo poder do Espírito, com confiança em Deus e fidelidade na pregação. Diz assim a sinopse do primeiro ponto: sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vidas. No segundo ponto, estudaremos o seguinte tema: convicção moral. Nos tópicos, primeiro, retidão nas ações, reputação ilibada e vida irrepreensível. Diz assim a sinopse do segundo ponto: o crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. No terceiro ponto, estudaremos convicção social. No primeiro tópico, bem-estar comum. No segundo tópico, dedicação altruísta. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: a convicção social presente na vida de Paulo
era um exemplo para a igreja. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso trabalho aqui no YouTube, no canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Também queremos lhe informar, queridos irmãos, caso você queira, você pode baixar os slides dessa lição em PDF. É só clicar no link que está disponível da descrição deste vídeo aula. Agora sim, queridos irmãos, podemos ir ao primeiro ponto da nossa lição: convicção espiritual, e o primeiro tópico: poder do Espírito. É importante, queridos irmãos, entender que Paulo e sua equipe missionária, veja, entrou na Macedônia por orientação do Espírito Santo. Porém, a escolha de Tessalônica como capital da província da Macedônia para plantar uma igreja foi estratégia do apóstolo Paulo. Na verdade, é Deus quem escolhe os obreiros e dirige a obra. É Deus quem abre portas para a pregação e os corações para a mensagem do Evangelho. Em apenas 3 semanas em Tessalônica, o apóstolo plantou uma igreja que floresceu e espalhou sua influência por todas as outras províncias, apesar de amarga perseguição que enfrentou naquela cidade. Esse sucesso ministerial não foi resposta ao esforço humano, senão o poder do Espírito Santo. A palavra utilizada por Paulo para poder é dinamis e é usada geralmente para denotar a energia divina. Pregar em poder, portanto, significa pregar na força e energia do próprio Deus. O Evangelho não consiste de meras palavras. Palavras humanas seriam inúteis se a mensagem não fosse dada em poder. O Evangelho é poder de Deus que trabalha no coração do homem. Queridos irmãos, vamos para o segundo tópico: confiança em Deus. Veja, o apóstolo declara que, mesmo tendo padecido em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar lá em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançados no cárcere interior, com os pés no tronco. Veja, Atos capítulo 16, versículos 22 até o 24. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. A confiança em Jesus é um dom concedido por Deus a todos que, com coração submissos,
aceitam o amor, a fé e a esperança que são dadas de graça. Assim, a fé não se trata de uma emoção ou uma experiência momentânea, mas é a confiança real e prática no Senhor Deus para toda a vida. É desenvolvida através de um relacionamento pessoal com Deus, baseado no amor, fidelidade e apreço à Bíblia Sagrada. Queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico: fidelidade na pregação. Perceba, Paulo pregava o puro evangelho. A primeira coisa que Paulo faz é reafirmar a veracidade de sua mensagem quando diz: pois a nossa exortação não procede de engano. Capítulo 2, versículo 3, parte A. Veja, queridos irmãos, a mensagem de Paulo não era criada por ele, mas recebida diretamente de Deus. 6 vezes nesta carta, ele menciona esse maravilhoso fato de que havia recebido o Evangelho de Deus e não de homens. Irmãos, Paulo não enganava as pessoas. Ele não empregava métodos desonestos a fim de que as pessoas acreditassem na sua mensagem. Ele não pegava as pessoas em armadilhas, prometendo a salvação como um vendedor astuto faz para as pessoas comprarem seus produtos. É importante afirmar: a salvação não se dá por uma argumentação engenhosa, nem por uma apresentação refinada. Antes, a salvação é resultado da poderosa palavra de Deus, a palavra de Deus sendo pregada no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu convido você para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, convicção moral, e o primeiro tópico, retidão nas ações. Querido professor, querida professora, somente aqueles que temem a Deus podem manter a consciência limpa diante dos homens. Paulo andava de forma íntegra com Deus e também com os homens. Ele temia a Deus, por isso nada tinha a esconder dos homens. Seus motivos e suas ações estavam abertos diante de Deus. Não existia nenhum engano embutido em suas tentativas de persuadir os homens. O temor do Senhor, no sentido de temor demonstrado pelo pensamento de comparecer perante o tribunal de Cristo e ter toda a vida exposta e avaliada, é a força por trás desta atitude. Queridos irmãos, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5, Paulo usou 3 ressalvas para afirmar a natureza de seus motivos para o ministério. O primeiro, ele negou ser um pregador bajulador a fim de obter influência para benefício próprio. Segundo, queridos irmãos, ele não fingia ser pobre e trabalhar dia e noite como um pretexto para ficar rico durante o ministério à custa deles. E terceiro, queridos irmãos, ele não usou sua posição de honra como apóstolo para buscar glória pessoal. Somente a glória de Deus é que ele buscava. Meus queridos irmãos, o segundo tópico fala reputação ilibada. Veja isso, queridos irmãos. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo de número 6. Isso indica
que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo o lugar, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. Perceba, irmãos, aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus para sempre. Efésios capítulo 3, versículo de número 21. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, a lição está maravilhosa e eu convido você para estudarmos o terceiro ponto, convicção social, e o primeiro tópico, bem-estar comum. Veja, o bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Segundo tópico do terceiro ponto, dedicação altruísta. Isso, o apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do Evangelho, apesar do direito inerente ao seu apostolado. Ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, parte B. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade bastante cansativa. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, 1 Coríntios 9 e 14, e que digno é o obreiro do seu salário, 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 18. O propósito de Paulo, ao ensinar aos seus filhos na fé, era que eles vivessem de modo digno de Deus. Veja, irmãos, o termo digno utilizado por Paulo traz a ideia de uma balança, onde nossa vida deve equilibrar-se com a vida de Cristo. O alvo de Paulo era levar os crentes à maturidade espiritual. Veja, queridos irmãos, os tessalonicenses deveriam atingir a plenitude da estatura de Cristo. Portanto, meus irmãos, Paulo foi um grande missionário e impactou a vida de muitos. Foram muitas as pessoas que tiveram contato com o apóstolo. Algumas se encontraram com Jesus pela sua pregação. Outras se tornaram líderes. Outras o acompanharam até o final da sua vida. Paulo, queridos irmãos, é um exemplo para todos nós de como ser um bom amigo e construir relacionamentos sólidos com os irmãos em Cristo Jesus. Paulo destaca-se como um homem que foi completamente transformado por Deus e obediente ao seu chamado. Ele amava o Senhor acima de todas as coisas e se dispôs completamente ao serviço em amor a
causa do Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo é um modelo de fé, de serviço e resiliência para todos os cristãos atualmente. Sua mensagem traz esperança a todos os que ouvem. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com irmãos, amigos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia. Deus vos abençoe sempre e até a próxima semana.